Bom, então, dando continuidade, a gente continua com compostos contendo nitrogênio, certo? Da mesma forma que as amidas vão seguir a regra do nitrogênio. Se eu tiver um número, se eu não tiver nitrogênio ou tiver um número par de nitrogênios, a massa do meu composto vai ser par. E se eu tiver um número ímpar de nitrogênios, a massa do meu composto vai ser ímpar, certo? Então eu posso ter amidas primárias, e em amidas primárias eu vou ver um íon com razão massa carga 44 proeminente, certo? Por conta dessa clivagem da ligação entre a carbonila e o carbono alfa. Da mesma forma que a gente já viu até aqui, quando eu tenho a formação de um carbocátion que pode ser estabilizado por ressonância, ele se torna mais estável, né? Então ele vai aparecer mais intenso no meu espectro. Quando eu tenho cadeias mais longas, eu posso ter a formação do rearranjo de McLafferty, certo? De forma semelhante aos ésteres, se eu tiver uma amida secundária e tiver uma cadeia, secundária ou terciária, né? Tiver uma cadeia longa o suficiente aqui ligada à amida, ao nitrogênio, eu posso ter o rearranjo desse lado também, beleza? Para amidas primárias, quando eu tenho uma amida primária com uma cadeia longa o suficiente, né, pelo menos 4 átomos de carbono desse lado, eu vou ver o rearranjo de McLafferty e vou ver o íon de razão massa carga 59, certo? E aí é característico de amidas primárias. Se eu tenho alguma dúvida quanto à natureza do meu composto, esses dois íons vão me mostrar que eu tenho uma amida primária. A gente pode observar aqui, esse é um espectro real, um espectro de um dos compostos que eu trabalho lá no laboratório, e ele é de uma amida secundária, certo? Então eu tenho uma amida substituída dos dois lados por grupos semelhantes, certo? Desse lado aqui vem do ácido 2-metilbutanóico, desse lado aqui vem da 2-metilbutilamina, certo? Então, claro, não é um composto simétrico, porque desse lado eu tenho a carbonila, né? Mas os substituintes dos dois lados são parecidos, à exceção do grupo carbonila. E aí eu vou observar um íon molecular de intensidade baixa. Quanto maior a cadeia, menor a intensidade desse íon molecular. Essa amida, como vocês podem ver, ela tem 4 metilas, 4 grupos metil. Então eu espero observar a saída do grupo metila. Ela tem uma cadeia com 4 átomos aqui desse lado, por exemplo. Então eu tenho carbonila, carbono alfa, beta, gama. Carbono gama é uma metila, então eu tenho hidrogênio ligado. Eu espero também ver o rearranjo de McLafferty. E aí eu vou montando o quebra-cabeça a partir dos fragmentos que eu observo, certo? Então eu tenho o íon molecular. Eu só deixar aqui o íon molecular aqui, né? Mas eu tenho as fragmentações características a partir dessa amida. A partir desse íon molecular, eu vou ter... Eu achei que eu tinha feito as fragmentações, mas enfim. Eu tenho a fragmentação do lado do ácido precursor. Então, entre o carbonilo e o carbono alfa, vai gerar o íon de razão massa carga 114. Eu tenho a formação, a quebra da mesma ligação, só que com o íon formando um carbocátion secundário aqui, a quebra dessa ligação, forma o 57. Ela forma de duas fontes, tanto com a quebra dessa ligação, como com a quebra dessa ligação aqui. Certo? Eu tenho o rearranjo de McLafferty, que vai formar o íon de razão massa carga 143. Eu tenho a saída das metilas, qualquer uma das metilas vai levar ao íon 156. E eu tenho a quebra entre a carbonila e o nitrogênio alfa, nitrogênio da amida, que vai gerar o 85, certo? Então eu consigo levar a fragmentação, explicar a fragmentação, explicar todos os fragmentos importantes dessa amida, certo? Eu consigo explicar o íon molecular, a perda de metila e todos os fragmentos que vão aparecendo. Um exemplo, só para a gente dar uma olhadinha mais no espectro. Então, se vocês observarem aqui, o íon molecular, ou, aliás, o pico base, que é o 57,
ele vem de duas fontes diferentes, ele é um carbocátion, a formação de um carbocátion secundário, e ele vem de duas fontes diferentes. Então, essa quebra aqui gera o 57, essa quebra aqui gera o 57 também. Então, a gente observa no espectro uma quantidade maior desse íon, certo? Você vai conseguindo explicar a fragmentação com base na estrutura daquela molécula, certo? Dúvidas? Amidas? Basicamente, a fragmentação de amidas ela é bem parecida com a fragmentação de ésteres. A gente vai observar um perfil de fragmentação bem parecido com o de ésteres. Dúvidas com amidas? Não? Certo. As nitrilas, elas vão ter um íon molecular de baixa intensidade, ou ausente. De novo, quando eu tenho uma cadeia maior, é mais fácil dela estar ausente. A perda de hidreto, de radical hidrogênio, é bem favorecida. Eu tenho a saída, com a saída do radical, eu tenho a formação dessa espécie carregada aqui, e se eu tiver uma cadeia grande o suficiente, eu também vou observar o rearranjo de McLafferty. Se a gente observar uma nitrila, eu tenho nitrogênio terminal, um nitrogênio, número ímpar de nitrogênios, íon molecular de massa ímpar, o íon molecular de baixa intensidade, o M-1 bem mais intenso, certo? Por que o M-1 é mais intenso? Porque por causa da formação dessa espécie aqui. Quando eu perco um hidrogênio aqui, a formação desse carbocátion ela vai ser estabilizada pela doação de um par de elétrons aqui, e a carga fica distribuída entre o carbono alfa, a nitrila, e o nitrogênio, certo? Essa, como a gente já viu até aqui, a deslocalização da carga faz com que o íon seja mais estável. No caso do rearranjo de McLafferty, a nitrila, a gente sempre usa a carbonila como exemplo, certo? Então, se eu tiver uma nitrila aqui, esse carbono seria o equivalente da carbonila e esse nitrogênio do oxigênio. O nitrogênio vai captar um hidrogênio, eu vou ter a quebra dessa ligação e a formação de uma nova ligação dupla aqui. Então, para nitrilas, o íon característico, o íon diagnóstico, é o íon de razão massa-carga 41, certo? Claro, para nitrilas que tenham pelo menos 4 átomos de carbono, né? Lembrem-se sempre, cadeias pequenas não vão fazer esse rearranjo. Se eu tiver uma nitrila ligada a um anel aromático, de modo geral, vocês veem que a aromaticidade ela vence essa regra que eu acabei de falar para a nitrila, né? Então, se eu tiver uma nitrila alifática, uma nitrila sem substituintes aromáticos, eu vou ter um íon molecular de baixa intensidade. Quando eu tenho um anel aromático ligado, aí eu vou ter um íon de alta intensidade, íon molecular de alta intensidade, certo? E a principal fragmentação dessa nitrila vai ser a saída do próprio grupo ciano, né? Então, eu tenho a pouca fragmentação que a gente já observa nos compostos aromáticos, né? Então, tem pouca fragmentação, íons de baixa intensidade, e a principal fonte de fragmentos vai ser a quebra dessa ligação com a liberação do grupo ciano. Beleza? Dúvidas em nitrilas? Vamos lá. Compostos nitro. Os compostos nitro, de forma geral, vocês devem lembrar que é uma das primeiras coisas que eu falei. Quando eu tenho uma ligação muito polar, uma ligação muito polarizada, onde a nuvem eletrônica está deslocada bastante para um dos grupos, a densidade eletrônica em um lado é muito menor do que do outro lado, normalmente essa ligação quebra muito facilmente. Se ela quebra muito facilmente, o íon molecular aparece muito pouco, aparece com baixa intensidade, ou normalmente, ou ele pode ser ausente, né? No caso do grupo nitro,
eu vou ter um grupo extremamente eletrofílico, extremamente eletronegativo, um grupo retirador de elétrons muito forte. Então, a ligação entre o grupo nitro e o carbono, ela é muito polarizada, e isso faz com que ela se quebre muito facilmente. Como ela se quebra muito facilmente, eu não observo íon molecular, normalmente, né? Então, a fragmentação, o perfil de fragmentação de compostos nitro vai se dever à fragmentação da cadeia alquílica. Ela é bem parecida com a fragmentação. Um composto alquil nitro vai ser bem semelhante, tem uma fragmentação muito semelhante a um alcano, por exemplo. A exceção vai ser a presença dos íons NO+, e NO2+, certo? Então, os íons diagnósticos da presença do grupo nitro são os dois, né? E, além disso, a gente vai observar só a fragmentação da cadeia alquílica. Então, eu tenho, primeiro, desse nitropropano, eu não vejo o íon molecular. Vocês veem que ele não é nem de baixa intensidade, ele realmente está ausente. Eu não vejo o íon molecular. Aí eu vou ter a presença do 46, que é o grupo NO2, e do 30, que é o grupo NO, certo? E o meu pico base vai ser o íon molecular, 89, menos o grupo nitro. A quebra dessa ligação aqui é muito favorecida. Como essa ligação é muito polar, essa quebra é muito favorecida. 89 menos 46, 43. Que é o meu pico base. Beleza? Então, a fragmentação de composto nitro é bem fácil, digamos assim, né? Quando você tem noção do começo da estrutura, fica bem mais tranquilo de procurar os íons diagnósticos, os íons característicos para aquela determinada estrutura. Então, eu tinha colocado aqui, esqueci. Então, o pico base vai ser o íon molecular, 89, menos NO2. Aí aqui eu tenho o NO2, eu tenho o NO, certo? E aí são os íons que caracterizam a presença desse grupo nitro. E aí, novamente, a gente vê que a força da presença do anel aromático. Quando eu tenho um grupo nitro ligado a uma cadeia alifática, eu não vejo o íon molecular. Quando eu tenho um grupo nitro ligado a um anel aromático, eu tenho um íon molecular de intensidade bem alta, para esse tipo de composto bem alto, certo? E aí eu vou ver, se eu procurar na parte mais baixa do espectro, eu vou ver o 46, NO2, vou ver o 30, NO, certo? Além disso, eu tenho íon molecular de alta intensidade, eu tenho os íons com a saída de NO, e o meu pico base, como se é de esperar, vem da quebra, saída do NO2 neutro, e a quebra para a formação do meu radical cátion fenila, certo? Então, menos NO2 vai formar o 77. Beleza? Lembrem-se sempre, anéis aromáticos, quando eu tenho compostos aromáticos, o íon molecular aparece com uma intensidade bem maior do que apareceria para um análogo com o mesmo número de átomos de carbono, sendo alifático. Certo, então o 93, eu já falei que é a saída de NO. Para gerar os outros íons que a gente vê no espectro, eu tenho a redução do anel, do número de carbonos do anel, uma saída do grupo CO, formação do íon de razão massa carga 65, certo? Além disso, o cátion fenila, quando ele perde um etino, ele forma o 51. E aí eu consigo justificar todos os fragmentos mais importantes desse espectro. Dúvidas? Compostos nitrogenados. A gente foi de compostos nitrogenados doadores de elétrons, razoavelmente doadores de elétrons, como é o caso das aminas. A amida é mais doadora ainda, e o grupo nitro é o extremo oposto. É muito retirador de elétrons, né? Então a gente vê como é que essa dinâmica funciona. Dúvidas até aqui?
Bom, a gente já falou ao longo das aulas sobre aletos de alquila, principalmente quando a gente abordou a abundância isotópica. Tanto o cloreto como tanto os cloretos como os brometos, eles são grupos que são característicos para estudar essa diferença de abundância isotópica entre isótopos mais leves e mais pesados, certo? Principalmente o brometo, por conta dessa proporção quase de 1 para 1 entre o bromo 79 e o bromo 81, certo? Então, essa diferença de intensidade dos picos mais pesados, dos íons mais pesados, ela é determinante para a gente conseguir chegar na estrutura de um aleto de alquila. Então, tanto para cloretos como para brometos, eu vou ter aqui ele diz que eu tenho um M+2 intenso, mas não é um M+2 intenso em relação aos íons totais do espectro. É um M+2 intenso em relação ao M+, certo? No caso do cloro, eu vou ter uma relação entre o M+, e o M+2 de 3 para 1, e do bromo de 1 para 1, praticamente de 1 para 1. A fragmentação, nesse caso aqui, além da fragmentação da cadeia carbônica, da cadeia alquílica, vai ser a perda de cloro e bromo, né? De novo, a ligação carbono-aleto é bem polar, quer dizer, quando você desce na tabela, ela vai ficando menos polar, né? Porque a eletronegatividade vai diminuindo. Mas, para cloretos e brometos, ela é consideravelmente polar, então a gente vê a saída do aleto como um grupo, como uma quebra característica. Você tem ainda a possibilidade de saída de ácido e as clivagens alfa. A gente vai observar isso no espectro, certo? Então, observem aqui o espectro do quantos carbonos tinha aqui? 3, 6, bromhexano, certo? Um bromhexano. Se vocês observarem aqui, essa massa molecular que a gente vê, 165, é a média. Ele usa aqui a média entre o bromo 79 e o bromo 81, certo? Só que o espectro, o equipamento, ele não vai observar a média, ele vê os íons individuais, vê os isótopos que chegam a ele. Então, a gente não vai observar o íon 165, certo? O íon 165 não existe para esse composto. O que a gente vai observar é a dupla 164 e 166. Então, M e M+2, certo? Se vocês olharem aqui, vocês vão ver que eles têm praticamente a mesma intensidade. E aí, as fragmentações, por exemplo, onde o bromo ainda está presente, o fragmento que ainda contém o bromo, ele vai também aparecer duplicado com íons com quase a mesma intensidade. Vocês veem aqui o 135 e o 137, quase a mesma intensidade, certo? O 107 e o 109 também quase a mesma intensidade. Então, até aqui eu ainda tenho bromo, certo? Até esse íon aqui eu ainda tenho bromo. A partir do 85, eu perco o átomo de bromo, o radical bromo, na verdade, né? Eu perco o radical bromo e essa perda leva a leva o carbocátion sem o aleto e, portanto, eu não tenho mais esses picos duplicados, certo? Então, para compostos halogenados, eu vou observar a presença de um M+2 intenso, relativamente intenso, certo? Quando o aleto é o bromo, essa intensidade dos dois aqui é quase igual, e quando é o cloro, vai ser de 3 para 1, mais ou menos de 3 para 1. Esse que eu tinha colocado. Então, eu tenho os íons duplicados, quando eu perco o bromo, eu não tenho mais esses íons duplicados, certo? Quando eu tenho um cloreto, o cloro 35, a relação entre o cloro 35 e o cloro 37 é de 3 para 1, não é mais de 1 para 1. Então, quando eu observar no íon molecular e nos íons contendo cloro, eu vou ver que o fragmento com o cloro mais leve, cloro 35, ele vai ter uma intensidade bem maior do que o fragmento com o cloro 37, certo? Ainda assim, eu vou observar os dois íons,
né, os fragmentos com os dois íons. Beleza? E à medida que eu perco o cloro, aí isso desaparece. Eu não tenho mais essa intensidade, eu não tenho mais essa duplicação. No mais, eu vou ter a fragmentação característica da cadeia alquílica, né? Se eu tiver um único átomo um único heteroátomo e esse heteroátomo for um aleto, esse espectro vai ser bem direto. Eu vou ver os íons duplicados e com a saída do aleto eu passo a ver os íons individuais aqui. Além dessa fragmentação com a saída do aleto, eu vou ter a saída de eu posso observar a saída de um ácido, de uma unidade de ácido, com uma fragmentação semelhante àquela que a gente observa, por exemplo, para a saída de água, certo? Eu tenho a saída de um hidreto junto com o aleto uma saída desse grupo abandonador, né? Então, eu tenho o aleto que sai junto com o hidrogênio, nesse caso aqui vai ser o hidrogênio do carbono vizinho, ao carbono ligado ao aleto. E como a gente já viu também, quando eu tenho a saída de um grupo neutro, eu continuo com o meu cátion radical. Continua sendo um cátion radical. Certo? A clivagem alfa, ela também é importante, porque os halogênios, apesar de terem uma eletronegatividade mais alta, eles têm elétrons não ligantes que podem ser doados para essa ligação. Esse efeito doador, ele é menor à medida que a gente sobe na tabela, né? Então, quanto mais eletronegativo, menos efeito doador de elétrons eu vou ter. Então, eu tenho a saída de um radical. É bem semelhante ao que a gente vê para álcools, nesse caso aqui. Eu tenho a saída de um radical com a formação de uma ligação dupla com um aleto ou a formação de um ciclo. Certo? Saída do radical, formação de um ciclo. Com a carga deslocalizada do carbono em direção ao halogênio. Beleza? E aí, dúvidas? Todo mundo entendendo? Quando a gente tem mais de um aleto, aí essa característica de distribuição isotópica, de abundância isotópica, ela leva a um espectro um pouco mais complicado, mas que ajuda a determinar que eu tenho mais de um halogênio presente. Então, se eu tiver, por exemplo, nesse caso aqui, do diclorometano, no diclorometano eu tenho dois átomos de cloro ligados a um metileno. Cada um desses dois átomos, ele pode ser um cloro 35 ou um cloro 37. Eu vou ter moléculas onde os dois cloros têm o isótopo mais leve, os dois são 35. Eu vou ter moléculas onde os dois cloros são o mais pesado, é o 37. E eu vou ter moléculas onde eu tenho um 35 e um 37, não importa de qual lado, né? Então, eu posso ter um 37, um 35, um 38. Não importa, mas eu vou ter um mais leve, um mais pesado e um mais leve. E aí eu vou ter o M+2, certo? Então, isso aqui também ajuda a caracterizar a presença de dois átomos de cloro. Se eu tiver 3 átomos de cloro, como é o caso do cloroforme, acho que eu não tenho o espectro do cloroforme aqui, mas aí essa multiplicidade aumenta. No cloroforme eu posso ter 3,37, eu posso ter 2,37 e 1,35, posso ter 1,37 e 2,35, ou posso ter 3,35. Então, a complexidade dessa região aqui vai ficar maior, mas isso facilita bastante a identificação do composto. Depois que eu tenho a saída de um átomo de cloro, perda de um átomo de cloro, faz com que eu volte àquela proporção inicial. Então, se eu observar o 49 e o 51, eu vou ter uma proporção de mais ou menos 1:3. Beleza? Quando eu tenho dois bromos, como eu tenho o bromo 79 e o bromo 81, e eles têm mais ou menos a mesma proporção, eu posso ter um 79 e um 81,
tanto faz de um lado ou do outro. Isso vai me dar o íon, o M+2, ou eu posso ter dois bromos mais pesados, 2,81, ou dois bromos mais leves, 2,79, certo? E aí, isso aqui é muito característico da presença de dois bromos numa molécula. Se eu tiver um bromo e um cloro, aí complica um pouco mais, porque aqui eu tenho a chance de ter um para um, de ter bromo 79 e bromo 81, ou bromo 81, mas tem uma chance de 3 para 1 de ter cloro 35 e cloro 37. Então, vocês veem que a distribuição aqui isotópica fica um pouco mais complicada. Beleza? Então, é isso. Para compostos halogenados, a primeira coisa que eu vou procurar no espectro, se eu suspeito que aquele composto é halogenado, é os meus íons mais pesados, eles aparecem aos pares. Se eles aparecem aos pares, a proporção entre esse par, entre os dois constituintes desse par, ela é 1 para 1, ela é 3 para 1, ela é quebrada, fracionada, então eu vou tentando observar qual é essa determinada proporção, certo? E aí eu chego na estrutura contendo um ou mais halogênios, certo? E com tudo isso a gente chega ou pelo menos tenta chegar, à identificação estrutural de compostos. Ou a comprovação da estrutura, quando eu tenho um padrão, ou a sugestão de uma estrutura desconhecida. Aquele composto, eu não sei qual é a estrutura daquele composto, e a espectrometria de massas me permite sugerir qual é aquela estrutura. E aí eu posso confirmar essa sugestão através de síntese orgânica ou da compra de padrões comerciais, se eles forem disponíveis. A identificação ela vai se basear no uso de técnicas diferentes, então, o conhecimento da amostra, se for uma amostra de origem vegetal, eu posso fazer uma prospecção fitoquímica antes, eu vou observar se a amostra é volátil, qual é a solubilidade, enfim, eu vou observar as propriedades físicas e químicas dessa amostra. Se for de origem vegetal, por exemplo, eu posso fazer uma prospecção. Se for de compostos voláteis, eu posso tentar determinar a origem daqueles compostos. Se for contaminante, enfim, eu vou procurar caracterizar a amostra previamente e vou combinar as técnicas, né? Vou usar o V, vocês ainda vão ver, o V e RMN, FTIR, espectrometria de massas e ressonância. Espectrometria de massas e ressonância são as técnicas que vão realmente fechar a estrutura. O V e FTIR vão sugerir bastante, massa vai me dar uma ideia muito boa sobre a natureza daquela estrutura, e o que vai confirmar, a não ser que eu tenha um padrão, que vai confirmar a estrutura é a ressonância. Beleza? E aqui são as referências que a gente já viu durante as aulas. E esse era o conteúdo que a gente tinha para a parte de espectrometria de massas. Vocês têm dúvidas? Querem perguntar alguma coisa? Eu parar aqui a gravação.